Olá, gente, o Amigo Animal está começando e hoje eu já quero começar falando de um assunto que, apesar de ser polêmico, é um assunto que eu particularmente adoro, porque vivi uma situação bem típica sobre o assunto. Nós vamos falar sobre ração e alimentação natural. Para falar sobre isso, eu estou aqui do lado de uma pessoa que eu considero a papisa da medicina integrativa, que é a doutora Carol Haddad, que sabe tudo, é uma especialista sobre esse tipo de medicina e que a gente estava conversando aqui, que eu gostaria que fosse cada vez mais divulgada, cada vez que as pessoas cada vez mais se apropriassem desse tipo de conhecimento, porque faz um bem enorme aos animais, né, doutora? Muito obrigada pela presença de vocês, obrigada pelo convite, Leila. Sim, eu acho muito importante isso que o programa está fazendo hoje, que é a gente poder divulgar sobre a importância da medicina integrativa. Porque como nós estávamos conversando, existem muitas doenças que elas não têm um tratamento pela medicina convencional, mas elas vão ter uma solução e um tratamento dentro da medicina integrativa, como nós estávamos falando sobre a sinomose, que antigamente, lá na minha época de faculdade, era indicado que o animal fosse eutanasiado e hoje em dia a gente sabe que consegue salvar muitos cães, inclusive na sinomose em fase ativa, e os de fase crônica a gente consegue reabilitar e fazer eles inclusive voltarem a andar. Explica um pouquinho para as pessoas o que significa medicina integrativa. Bem, a medicina integrativa é quando a gente une, né, todo o conhecimento da medicina convencional, a medicina tradicional ocidental, com, vamos falar assim, a medicina alternativa que hoje em dia perdeu esse nome, mas que é mais familiarizado à maioria das pessoas. Então, nós juntamos várias técnicas, que podem ser as técnicas da medicina tradicional chinesa, que é acupuntura, fitoterapia chinesa, a dietoterapia, então a gente trabalha muito com alimentação natural. Hoje em dia está muito acessível a prática da ozonioterapia, a laser terapia. Espetáculo. O pessoal tem utilizado muito a medicina endocannabinoide também, que ela é muito interessante para controle de dor, crises epiléticas, para pacientes com neoplasia, com câncer. Então é quando nós unimos todos os lados bons de todas as medicinas e a gente faz uma medicina única para aquele paciente. Até porque hoje a gente já fala em saúde única, né? Exatamente. Não existe mais uma saúde separada, humana e animal, né? É isso aí. No caso da minha última cachorrinha, que morreu já há alguns anos, a Sofia e a Frida, eu mudei a alimentação dela no final de vida e ela teve uma sobrevida imensa. E eu tenho certeza que foi porque eu deixei de dar ração e comecei com alimentação natural. Então, eu gostaria que você falasse um pouco dos benefícios da alimentação natural e por que você é formada em medicina veterinária e com certeza com aquela cultura de que dê a melhor ração, a ração super premium, a ração premium, não dê a ração colorida, tudo isso que é verdadeiro, mas por que você radicalmente aboliu a ração e começou a indicar a alimentação natural, conhecida popularmente como AN? Então, eu adoro a frase que Hipócrates, que é o pai da medicina, ele difundiu ao longo de todos esses anos, que é: nós somos o que comemos e deixe que o seu alimento seja a sua medicina, que seja o seu remédio. E uma outra questão que eu sempre faço para a maioria dos tutores é: por que o médico veterinário é o único profissional da área da saúde que prescreve alimentos ultraprocessados para o seu paciente, sendo que se você for no nutricionista, se for no médico, né, humano, ele fala exatamente o contrário, que a gente tem que tirar o ultraprocessado e comer alimentos mais naturais. Então, tem alguma coisa errada. Quando eu comecei a trabalhar com acupuntura, eu senti isso na prática, porque falava-se tanto de energia, que a gente mobiliza a energia com a acupuntura, e como eu poderia dar um alimento com a energia morta, ou seja... É um conflito, né? Era conflitante. Então, como não há interesse, né, nas faculdades, infelizmente ainda, em difundir a alimentação natural, porque tem todo por trás, né, o interesse comercial, claro. Então eu fui buscar através de outros cursos fora do Brasil sobre a alimentação natural, como você falou, chamamos de AN. Tá, e aí vamos falar primeiro de cachorro?
O que você orienta, o que é uma alimentação natural para um cachorro? Por exemplo, o meu cachorro a vida inteira comeu ração, como a maioria das pessoas, até porque o que vem na cabeça da gente? Eu não tenho tempo, eu não vou conseguir fazer, eu tenho mais de um cachorro, toda vez que eu vou ver para comprar um potinho de alimentação natural custa uma fortuna. Como é que eu posso melhorar a qualidade de vida do meu animal através da alimentação, no caso do cão? Tá, isso é muito bom da gente falar, porque assim, a maioria das pessoas acham que a alimentação natural é você dar arroz, frango e cenoura. Isso não é alimentação natural. Então, a alimentação natural é uma dieta balanceada prescrita por um médico veterinário que trabalhe com a nutrologia, onde essa dieta, ela com certeza precisa também ser suplementada para que haja a garantia de todos os micronutrientes como vitaminas e minerais e que haja também uma quantidade correta, uma proporção correta desses macronutrientes. Então, as dietas hoje em dia, aqui no Brasil, a gente tem basicamente 3 tipos, que é a alimentação natural cozida. Temos hoje começando a ser difundida uma dieta criada lá na Austrália em 1980, que é a N crua com ossos, que imita um modelo de presa com os ingredientes que você tem na tua geladeira, uma dieta fácil, rápida de fazer e barata. E a crua sem ossos, quando o animal ele não tem condições de comer os ossos carnudos, que lembrando que eles são sempre 100% crus, nunca cozido. Ou quando o tutor, assim, na concepção dele, não quer trabalhar com aqueles ossos carnudos. Tá, eu vi nas suas páginas, que eu acompanho sempre, uma receitinha que você deu, que a gente vai colocar, vou te pedir licença, a gente vai colocar no programa, uma receitinha que é uma espécie de uma vitamina para levantar a imunidade de um animal, ou de um velhinho, se eu estiver errado, me corrija. Ou de um velhinho, ou de um cachorrinho que acabou de ser operado e precisa se restabelecer. Uma dieta muito curiosa e, assim, muito legal, viu, gente? A gente vai passar para vocês o videozinho e a receita para vocês entenderem a forma como funciona essa medicina natural. Nessa receita, fala que precisa ficar ali cozinhando, colocando aguinha, quase como fazer um cupim, 4 horas. Isso. Né? Mas você me disse, não, se você não conseguir fazer 4 horas, 1 hora pelo menos, já estou adiantando antes do vídeo, 1 hora pelo menos você precisa deixar para ir curtindo, né? Quanto mais tempo, melhor, mas se não der para fazer, 1 hora pelo menos. 1 hora pelo menos. Então vamos passar o videozinho, já é uma dica para vocês acompanharem. Você que é tutor de um cachorrinho ou gatinho que não esteja querendo comer, eu vou ensinar uma receita fácil e barata para ele voltar a comer rapidinho. Você precisará de uma xícara de abóbora, uma de cenoura, uma de espinafre e uma de beterraba. Vai cozinhar um frango inteiro e vai desossar. Vai utilizar todo o caldo que formou, todos os ingredientes e inclusive os ossinhos quebrados ao meio. A carninha do frango você vai utilizar para quando ele voltar a comer. Você vai cozinhar isso em fogo baixo por pelo menos 4 horas e lembre de incluir 1 colher de sopa de vinagre de maçã para extrair mais o colágeno de dentro dos ossinhos. Cozinha, adiciona mais um pouquinho de água, tampa a panela. Depois dessas 4 horas você vai coar, vai descartar tudo que é sólido e você vai oferecer o caldinho para o cachorrinho beber ou congelar por até 3 meses em forminhas de gelo no freezer. Gente, esse é o famoso receitinha da vovó. É a famosa receitinha da vovó que foi abolida pela medicina humana, pela medicina veterinária e que dá tanto resultado e a gente sabe que dá. Ninguém está dizendo para você trocar a medicina por caldinho, mas que isso é um verdadeiro levanta-defunto, né? Com certeza, Leila. Esse caldo é um caldo que, se a gente pegar a história, todos os povoados do mundo, historicamente, todo mundo fazia o caldo de ossos, todo mundo tomava o caldo de ossos, porque o caldo de ossos ele é riquíssimo em colágeno. Os chineses fazem muito isso, chineses, né? O povo europeu, africano, todo mundo, ao longo de tantos anos, eles faziam um caldo de ossos e, como você falou, perdeu-se isso ao longo do tempo. Mas é uma receita que vai ajudar muito pacientes com câncer, que não querem comer, os pacientes internados, os pacientes debilitados
e os idosos, ou seja, não vai substituir uma alimentação, é um suplemento para ajudar eles a se recuperarem melhor. Nem substituir a medicação. Não, nada de maneira disso. nenhuma, é só para poder dar mais força a eles com relação à imunidade para combater aquela doença. Em relação à comida, que dica você pode dar para a gente daquilo que assim não dê em hipótese nenhuma isso para um cachorro? Bem, com certeza, de maneira nenhuma, ossos cozidos. Osso é sempre 100% cru, porque quando você cozinha o osso, você muda a estrutura da matriz cartilaginosa e aí aquele osso que na verdade ele é elástico, ele se torna rígido e duro. E na hora do cachorro morder, isso pode quebrar em lasca, podendo fazer as perfurações de esôfago, estômago e intestino. Osso de frango? Então, sempre cru, sempre 100% cru. A gente também tem que lembrar que tem um tamanho apropriado, sempre com observação e monitoramento. Então, o que eu indico é que você procure um médico veterinário te orientar a dar esse tipo de alimento. Nunca faça por conta própria. E alimentos que nós sabemos que são tóxicos, como uva passa, carambola, estão banidos da dieta do cão, assim como a noz moscada e a cebola em grande quantidade. Tá, noz moscada também, dessa não sabia. Gente, no próximo bloco a gente vai mostrar para vocês a história do Hashi, um cachorrinho que faz alimentação natural. A gente vai mostrar a alimentação e a Thaís e a doutora Carol vão montar o prato dele, porque ele está aqui babando, louco da vida com a gente, porque ele já viu a comida dele e ninguém ofereceu. Mas a gente vai mostrar no próximo bloco. Estou aqui do lado da Thaís, que é a tutora do Hashi, que a gente já vai mostrar para vocês, e da doutora Carol, que vai falar um pouquinho dos ingredientes, e aí a Thaís vai explicar para a gente como é que ela fez essa transformação na vida do Hashi, que emagreceu 6 quilos, e vocês vão entender quando vocês conhecerem o Hashi. Vamos lá? Carol, o que tem aí dentro? Então, essa dieta ela é conhecida como dieta BARF, que em inglês significa Biologically Appropriate Raw Food, que é uma alimentação crua biologicamente apropriada. O mais legal dessa dieta é que a gente imita um modelo de presa que eles caçariam na natureza, mas com os ingredientes que vocês têm na geladeira. E ela é uma dieta barata porque a maior proporção é de uma parte que não é muito do consumo humano, que são os ossos carnudos, e vegetal, e tem bastante víscera também que não é de consumo humano, que a gente vai então montar essa presinha para eles comerem. Tá, então vamos lá, essa parte das carnes, o que tem aí? A gente tem aqui como osso carnudo a carcaça de codorna, que eles caçariam isso, né, gente? A gente tem aqui ossos carnudos de pato, uma víscera que ela é muito interessante, que a víscera lisa é o pulmão, que a gente tem aqui. Temos víscera muscular, o coração bovino, em pedacinhos. A gente vai colocar aqui as carninhas, a fonte de carne desossada, que é patinho moído, e os vegetais, que aqui nós temos abobrinha crua e triturada, repolho, couve-manteiga, tomatinho, e a gente tem os ovinhos de codorna e o temperinho, a gente tem um manjericão. Importante lembrar que esse tipo de carne é uma carne que não é uma carne assim comercializável, né, para os humanos. Então ela é muito barata. São coisas que você pode pedir no açougue, preparar e ele separar para vocês comprarem. O importante é que não tenha tempero. É importante frisar que é tudo cru, né? E tem algumas partes com ossos, mas são crus, né? E o manjericão é uma erva super apropriada. Eu perguntei para a doutora Carol sobre o açafrão, que é um anti-inflamatório que também ela diz que pode ser colocado. E a Thaís vai falar com a gente um pouquinho como é que foi isso, né, Thaís? Porque a princípio você dava ração. Dava ração. Bom, o Hashi foi um cachorro que desde novo sempre me apresentou problema de saúde. Então era problema de pele, fungos, as dobrinhas sempre tinha que higienizar porque sempre estava assada, com mau cheiro. E ele começou a mancar. Aí eu procurei a ajuda de um profissional e constatou que ele tem displasia. Aí quando eu fui procurar uma segunda opinião, para saber, além da cirurgia, se eu poderia fazer alguma outra coisa menos invasiva, eu encontrei a Carol. Ela falou, não, realmente é caso cirúrgico
E aí foi, enfim, ele foi para cirurgia e quando ele retornou eu falei, não, de agora em diante eu quero que ele quero proporcionar uma vida mais saudável para ele. Daí eu comecei a pesquisar sobre alimentação natural, descobri a BARF, né, que é a dieta com ossos. E foi assim, então o Hashi agora só apresenta, é um cachorro totalmente saudável. Óbvio que a displasia ele continua, mas ele perdeu 6 quilos, ele não manca, ele não tem mais problema de pele, de ouvido, otite, ele tinha muito otite. Já ouvi falar. Então ele não tem mais otite. Então assim, hoje em dia é só alegria. E há quanto tempo ele está comendo? Fez 1 ano e 3 meses. E vamos falar da realidade. Como é que foi para você encontrar esses ingredientes? Eu estou falando das carnes e a questão de custos, né? O quanto essa mudança você deveria com certeza dar uma excelente ração, mas essa mudança ficou mais caro, ficou mais barato? Vamos falar nessa parte prática, financeira. Financeiramente mais barato, porque eu escolhi uma ração super premium e tal. Mas quando eu fui atrás dos ossos e tudo, o Hashi, infelizmente, ele apresentou alergia a frango, o que ia baratear muito mais a N dele. Então, pelo fato de eu ter que escolher uns ossos de pato, de codorna, encarece um pouco, mas mesmo assim ainda sai muito mais barato que um saco de ração super premium. Fora que você vai menos vezes no veterinário, né? Exatamente. O que eu Né? gastava com remédio de otite, com remédio de fungos para pele, com shampoo disso, hoje em dia eu não gasto mais nada. Eu ouvi dizer, doutora, que muda uma coisa que você vai poder me dizer, o brilho dos olhos. E outra coisa é o humor do animal. Isso procede? É verdade, assim, eu não sei, né? A maioria dos tutores, eles falam que eles voltam a ser filhotes novamente. E você sentiu isso, Thaís? É exatamente isso. O Hashi era um cachorro muito letárgico, estava sempre quieto, não sei se era por conta das dores que ele sentia. Hoje em dia é outro cachorro. Hoje em dia ele brinca, Ele babou inteira. hoje em dia ele brinca, ele corre, é outro cachorro. Agora vamos ver o personagem principal dessa entrevista, que é o Hashi, que está muito pé da vida, porque todo mundo, ele viu a ração, ele cheirou a ração, a comida, né? Que a gente já está tão acostumado em falar que comida é ração. A comida dele, depois todo mundo guardou a comida no pote para a hora da entrevista e ele ficou sem a comida. Então vamos ver o Hashi comendo? Vamos lá. Bom, vocês veem que ele come tudo, né? Os legumes, as verduras, o tomate, né? Esse barulhinho dele morder o osso é algo que a gente não escuta há anos nos animais. Existe sim essa questão da gente receber animal tendo que fazer cirurgia porque está com osso espetado, osso atravessado. É muito importante que se atente a essa recomendação da doutora Carol, que fala que o osso sempre cru e sempre adequado ao tamanho do cachorro. Você dar um osso de boi para um Yorkshire e você dar um osso de frango para um pastor alemão, é isso? É isso aí, Leila, é perfeito. Por isso que precisa da orientação do médico veterinário nutrólogo. Ele vai te orientar qual que é o tamanho. Por exemplo, eu tenho 2 chihuahuas, que são 2 cães pequenos, e eles comem a dieta crua com ossos, mas obviamente que na hora que eu dou o pescoço de frango, ou o pé de frango, ou a carcaça de rã, eu corto em pedaços para que eles não entalem. E vale ressaltar mais uma vez que osso é sempre 100% cru, nunca cozido. Bom, gente, assim, tem muita coisa, muita dica. Eu quero, por favor, Carol, que você
Tem vários vídeos, viu, gente, no Instagram da Carol com dicas de alimentação, com dicas de recuperação de animais que fazem o tratamento, por exemplo, no caso de cães que tiveram sinomose, que a gente sempre fala, vá fazer acupuntura, os resultados são maravilhosos. Por favor, dá o teu endereço eletrônico, o telefone da clínica, caso as pessoas queiram fazer essa mudança ou tirar outras dúvidas, venham aqui, conversem com a doutora Carol, porque vocês tenham a certeza que vocês estão falando com uma grande especialista que presta esse tipo de orientação até para fora do país. Obrigada, Carol, tenho o maior orgulho de te conhecer, eu acho lindo o seu trabalho e assim, acho emocionante acompanhar a tua evolução. Obrigada, Leila, a gente se conhece há tanto tempo, né? Tantos anos. Eu que agradeço o convite, obrigada pela participação de vocês que estão assistindo a gente. Então, o nome da clínica é Acuvet, Acupuntura Veterinária. O nosso telefone de contato é o 013 3261 6531 e o 013 997 88 80 92. E acompanhem realmente nas redes sociais, lá tem bastante dica, é o @Acuvet, Acupuntura Veterinária. Tudo legal, junto. Vocês vão adorar, tenho certeza que vocês vão procurar. Isso é muito bom, gente. Muitos animais são salvos quando fazem um tratamento alopático, que é fundamental e necessário, e tem toda essa complementação, vamos dizer assim, globalizada com a medicina integrativa, né? A gente passa por isso. A gente toma remédio, toma anti-inflamatórios, por exemplo, um problema de coluna, e depois a gente vai complementar e estabilizar, por exemplo, com uma acupuntura. Alguns vão procurar outro tipo de medicina chinesa, né? Não deixem de fazer isso com os seus animais, é fundamental. Eu passei por isso, eu tive um cão da raça labrador que foi tratado também com displasia, chegou a ficar paralítico, foi tratado com a doutora Carol, voltou a andar, depois, é claro, um cão grande com 14 anos teve uma morte natural. Mas é impressionante como você equilibra esse animal, inclusive nas questões emocionais de animais que, por exemplo, reagem muito negativamente em relação a barulhos de fogos. Você consegue, um médico que conhece de medicina integrativa, ele consegue até equilibrar emocionalmente esse animal. Mais uma vez, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Até a semana que vem.